Vamos juntos, é hora da mensagem do dia. Alguém uma vez perguntou a um sábio quantos erros eram necessários para que se pudesse aprender de fato na vida a acertar. E o sábio respondeu com muita precisão e disse que não havia números. O importante não eram as vezes que ele errava, mas sim quantas vezes ele gostaria de tentar de novo. O importante, ou um dos maiores medos do homem é errar, né? Nós temos muito medo de errar. Nós não fomos feitos para errar, né? O erro parece que é o fim, e tem erros que cometemos na vida que nos faz pensativos em alguns momentos. Ficamos imaginando que talvez não tenha mais jeito aquela situação, aquela escolha, aquele caminho, aquela palavra falada, aquele momento em que nos deparamos com as situações da nossa vida e ficamos imaginando por que eu tomei essa decisão, por que eu vim por esse caminho, por que eu disse isso, por que eu simplesmente não tomei o outro caminho. Mas você sabe que uma coisa interessante é que se você tivesse tomado outro caminho, talvez você não teria esse erro, teria outros. Não importa o caminho que você seguiu, todos os caminhos terão dificuldades e obstáculos. Não importa as escolhas que você fez e ficar lamentando por elas. Todas as escolhas têm suas dificuldades. Alguém pode pensar, se eu tivesse me casado com outra pessoa, não estaria sofrendo. Não estaria sofrendo o que você está sofrendo hoje, mas poderia estar passando por outros problemas. Ninguém é perfeito. Você teria todas as outras dificuldades do outro lado também. Você teria todos os problemas que você enfrenta, talvez com outros nomes, com outros pontos de vista. Agora, o mais importante é nunca imaginarmos que estamos prontos o suficiente para se fazer tudo aquilo que tem que ser feito e nunca mais errar. O erro vai continuar sempre presente. Você pode conversar com as pessoas mais idosas e elas vão dizer para você que mesmo idoso continua errando. Porque o aprendizado nessa vida, ele só acaba o dia que você acabar. Enquanto você tiver fôlego de vida, enquanto você pela manhã levantar-se, abrindo os seus olhos e respirando para um novo dia começar, pode ter certeza que nesse dia acontecerá muitos erros. O erro faz parte da humanidade, o ser humano erra. Mas o que não podemos admitir em nós é fazer dos nossos erros as lamúrias de nossa vida. Não faça de você, ou não deixe os erros fazer de você a pessoa mais culpada e insignificante dessa terra. Você pode não ter tido grandes oportunidades na vida. Talvez você está me ouvindo agora pela manhã, e talvez aí na sua mesa não tem tudo que você gostaria que tivesse. Talvez você está me ouvindo aqui e pensando que você só erra, você não acerta nunca. Mas pelo contrário, o erro também faz parte do grande aprendizado da vida que nos prepara e nos coloca nas melhores posições possíveis. Sabe por que muita gente não consegue conquistar aquilo que quer? Porque não tem paciência para ouvir. O aprendizado é algo tão fantástico e ele está tão arraigado no ser humano. Você sabe que uma vez, um sujeito que ele era cortador de lenha, ele cortava muito rápido, ele tinha uma habilidade muito grande. E um rapaz, vendo a habilidade daquele homem, pediu que ele o ensinasse. O senhor poderia me ensinar a cortar lenha? Eu gostaria de ser assim, tão bom quanto o senhor. Ele disse, claro. O transformou então no seu discípulo, seu aluno, e deu a ele todo o ensinamento necessário. Aquele rapaz errava muito.
Mas, com os dias se passando, um dia aquele rapaz que, agora com toda habilidade, cortando lenha, ele achou que ele já estava muito pronto e preparado para aquilo, porque ele havia aprendido muito bem, e ele se julgava então já melhor do que o seu mestre. Ao ponto de que ele o desafiou, ele disse: eu sou muito melhor do que o senhor. O senhor me ensinou tudo o que sabe. E hoje eu já não erro mais. Eu sou bom, eu sou autossuficiente. Gostaria de desafiá-lo para ver, durante um dia inteiro, quem consegue cortar mais lenha. Aquele mestre olhou para aquele rapaz com toda aquela soberba, com toda aquela grandiosidade em si mesmo, e ficou observando e aceitou o desafio. Não muito feliz, mas aceitou. Aquela era a vontade daquele menino que passou muito tempo aprendendo, errando, e foram então para a competição. Começou o rapaz muito eufórico. Quando iniciou-se a competição, ele correu e começou a fazer a sua produção, começou a cortar, e às vezes ele dava uma parada, voltava-se para ver como estava o mestre, e o mestre estava sentado com o seu aparelho na mão, com o seu facão, com suas ferramentas. Ele então voltava correndo novamente, continuava cortando e cortava e cortava. Daqui a pouco, já mais um outro período de tempo, ele voltou para se ver como é que estava o mestre. O mestre estava sentado. Estava com suas ferramentas. Ele correu novamente e continuou a cortar e foi cortando e cortando, empilhando e arrumando e coisa e tal. Até que chegou no final do dia, ele voltou-se e foi ver com o seu mestre quem havia vencido. Ele saiu dali daquele momento, depois de toda aquela lenha cortada, achando: eu simplesmente venci. Ele chegou, o mestre estava sentado, estava com o seu machado na mão. Quando ele olhou ao lado, ele viu que ele havia perdido, e perdido feio. O mestre estava sentado, mas ao seu redor havia muita lenha cortada. Aquele rapaz não conseguiu entender e disse: como é possível? Eu aprendi tudo, eu sei todas as técnicas, tudo que o senhor sabe, eu sei. O senhor me ensinou bem, eu sou talvez o melhor aluno aqui. Aquele mestre, olhando, e disse para aquele jovem: sim, de fato você foi um excelente aluno, um grande aprendiz. Mas a sua ânsia em não errar, a sua vontade de vencer, o cegou tanto quanto o seu machado. Ele não entendeu. Todas as vezes que você olhava, eu estava sentado. E ele disse: então, justamente por isso eu não consigo entender como eu perdi. É que você esqueceu uma das maiores lições que eu te ensinei. Não importa quanta lenha você corte, se você não tiver a ferramenta necessária. E todas as vezes que você me olhou sentado, eu estava amolando o machado. A sua ânsia foi tanta que você não se atentou para esse detalhe. Um detalhe simples e que te fez perder. Não perder apenas uma competição, mas perder a maior expectativa da vida, que é vencer, mas perder o maior detalhe para se conquistar aquilo que quer: amolar a sua ferramenta. O medo de errar é tão grande que às vezes esquecemos os pequenos detalhes e queremos vencer a todo custo. Custe o que custar. Vamos a fundo, vamos afinco e esquecemos os detalhes ao nosso redor. Os detalhes que eu digo é que a sua vontade de não errar talvez é o que mais te faz errar. Às vezes erramos. Ontem foi um dia muito especial. Nós comemoramos o Natal, o aniversário de Jesus Cristo.
E um dos maiores erros, às vezes nós perdemos oportunidade de dar um abraço em alguém, de dar um beijo em alguém, de estender a mão, de fazermos as pazes, de deixarmos de lado as confusões da nossa cabeça, da nossa mente, as coisas que nos rodeiam. O mais importante de tudo talvez não seja aquilo em que eu gostaria de ter, mas o mais importante, com certeza, é aquilo que eu tenho. Algumas pessoas, por não se preocuparem com aquilo que tem, não conquista nem aquilo que quer. O medo que nós temos de não ter ou de não conquistar, às vezes nos faz perder até o que já temos. Quantas vezes somos mal agradecidos por aquilo que temos, sonhando com aquilo que não temos? Quantas vezes nós queremos tanto aquilo que não temos, que não conseguimos ser satisfeitos com o que já temos? Algumas pessoas falam assim, não, eu quero mais. O querer mais não é errado. O querer mais não é pecado. O querer mais faz parte, mas não deixe de lado o que você já tem. Não desvalorize o que você tem, tentando valorizar o que você não tem. O medo que temos, a angústia que carregamos, o fardo que levamos em nossas costas pelo simples motivo de não querer ouvir, ou ver, ou saber que podemos ter muito mais do que já temos, mas sendo grato pelo que temos, é simplesmente uma das razões de perdermos aquilo que já temos. Talvez você não está satisfeito com o emprego que tem, com a família que tem, com os filhos que tem. Será que... Poxa vida, talvez a ingratidão que carregamos dentro de nós seja o grande medo que temos. Mas eu vou dizer uma coisa a você essa manhã. Não é porque o ano está acabando, não é porque o novo ano vai começar que as coisas podem mudar. As coisas só vão mudar quando você mudar. Independente da data que isso seja. Independente se hoje é dia 26 de dezembro, se hoje é dia 1º de janeiro, se hoje é dia... não importa o dia. O dia que as coisas vão mudar é o dia que você começar a mudar. Não tenha medo de errar. Não tenha medo de fazer as coisas erradas. Uma das piores coisas que tem é se arrepender de não ter tentado. Talvez o maior arrependimento, ou a maior dor, a maior angústia é se arrepender de não ter tentado do que ter tentado e ter errado. O erro faz parte do aprendizado da vida. Então aprenda. Aprenda errando, mas aprenda sabendo que você tentou. E não importa quantas vezes foi. O importante é que você não desistiu. E as coisas começam a dar certo para aqueles que não têm medo de tentar. Bom dia para você. 2 minutos agora para as 9 da manhã. 95.